Olá, meus queridos seguidores do YouTube. Eu quero falar com vocês hoje sobre as armas da nossa guerra. Em 2 Samuel 22 tem um cântico de Davi, quando ele venceu os inimigos e já não estava mais sobre a perseguição de Saul, venceu Saul. Deus chamou ele para guerrear contra os inimigos de Israel, mas Davi também travou uma guerra difícil com seu próprio rei, Saul. E Davi, ele tinha um coração muito voltado para Deus. E quando chega aqui em Samuel 22, tem um canto lindo que ele falando da vitória sobre os inimigos, E para mostrar para você como era o coração de Davi, ele sabia que Deus havia chamado ele havia sido ungido, Mas quando ele vê ali o gigante Golias afrontando o povo judeu, ele fica indignado. Ele fica com muita raiva, porque ele vê ali um homem afrontando não outros homens, mas ele vê um homem afrontando Deus, o Deus de Israel. E aí quando Davi se dispõe a lutar com o gigante, parecia uma piada, Aos olhos humanos, aquela luta de Davi com Golias parecia ser uma piada. Por quê? Porque Davi não tinha parâmetro para lutar com Golias, Mas olha o que Davi diz para Golias. Ele diz assim, olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Não é incrível essa palavra de Davi? E essa tem que ser a nossa convicção como cristãos. Nesse tempo, nós estamos travando uma guerra que parece ser desleal, Que parece assim, parece não. Do ponto de vista humano e lógico, ninguém é capaz de vencer a guerra que nós cristãos estamos enfrentando. Mas você não pode se esquecer de que você está nessa guerra e que as armas dessa guerra são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não são armas normais, não são armas comuns, porque se fossem, nós não venceríamos, porque a nossa luta espiritual, ela não é uma luta de carne e sangue, não é corporal, não é humana. Ela está travada no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então a gente vence com armas espirituais, E lá em Efésios 6:10 tem a descrição dessas armas. O escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, O cinto da justiça, o cinto da verdade, E quando você pega todas essas armas, Paulo ainda diz assim, nós temos que ter posse de todas essas armas e orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então essas são as armas do cristão. E quem está nessa guerra conosco e quem vai nos ajudar a vencer é ninguém menos, ninguém mais do que o Senhor, o Deus dos exércitos, o El Shaddai, O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, É Ele que vai nos ajudar a vencer. Jeová Shabaoth. El Shaddai é outra classificação, Mas Jeová Shabaoth, Senhor dos Exércitos, Então, nas guerras de Davi, ele lutava mesmo com um inimigo humano, físico. Ele venceu inimigos mesmo, físicos, E nós hoje lutamos com um inimigo invisível, mas ele é muito real, Deus usava armas humanas para Davi, mas as estratégias vinham dele. Você acha mesmo que se Davi não tivesse perícia e se Deus não tivesse feito com que ele acertasse, imagina se Davi não acerta aquela pedra exatamente na testa daquele gigante, Então, era uma arma humana? Sim, mas Davi estava com o Espírito de Deus sobre ele para ele acertar. Ele tinha que ser certeiro, ele tinha que acertar exatamente onde ele acertou, E isso é uma lição para nós. Nessa guerra espiritual, nós temos
que ter estratégias que venham de Deus. Nós temos que ter as armas espirituais. E hoje, mais do que nunca, de posse de todas as armas espirituais, nós temos que estar orando, porque é na oração que Deus vai clareando para nós esse terreno da guerra. O que eu faço hoje, o que eu falo hoje, o que eu não falo, com quem eu falo, com quem eu não falo. Isso é através da oração que nós alcançamos. O Espírito Santo vai clareando para nós e vai nos ajudando a vencer, a termos a clareza daquilo que nós estamos enfrentando. Porque o nosso inimigo é invisível, mas não é por ele ser invisível que ele não é real. E Jesus disse que o ladrão, se referindo a Satanás, veio matar, roubar e destruir. Eu digo sempre nas minhas preleções que o inimigo não conhece e nem exerce misericórdia mínima que seja. Não, ele não faz isso. E a proposta dele é matar, roubar e destruir. Nós estamos lidando com esse inimigo, né? Então, todo cristão, ele tem uma luta com 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Quando eu falo mundo, quando a Bíblia se refere ao mundo, está falando de todo o sistema corrompido pelo inimigo. Em todas as áreas da sociedade hoje, nós temos a ação do inimigo de alguma maneira, em alguma proporção. Em todas elas. Em todas elas. Você vai ver isso nas universidades, você vai ver isso na medicina, você vai ver isso na filosofia, você vai ver isso na sociologia. Você vai ver em todos os âmbitos da sociedade, no comércio, nos negócios, na parte financeira, na economia, né? Então, é esse sistema, mundo, né? E a Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Está falando desse sistema corrompido pelo inimigo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo. Nós podemos gostar da natureza, nós podemos gostar de viajar, nós vivemos no mundo e muitas coisas do mundo Deus fez para nós, né? Deus fez para nós desfrutarmos. A beleza, a água, a natureza, os alimentos, o sol, a noite, tudo isso foi feito para o homem. Então não estou falando disso, eu estou falando daquilo que impera no mundo, tá? Um sistema corrompido e dominado por Satanás. É nesse mundo que a Bíblia está dizendo, esse você não pode amar. Os conceitos, né? Quais são os conceitos do mundo hoje? Mudança total de valores, desvalorização da moral, desvalorização daquilo que Deus traçou para o homem viver bem. Porque Deus, quando coloca leis, normas e mandamentos, estatutos e juízos, não é para prejudicar o homem. É para o homem viver bem, porque o homem sem isso, muitas vezes ele pega um caminho de descida para o abismo, né? Então, quem ama o mundo não ama a Deus, não pode amar a Deus. Esses sistemas que está aí. Pelo contrário, você que conhece a palavra de Deus, você tem que ter sempre uma mente renovada. Cada vez mais que as coisas vão indo para um caminho de distanciamento da palavra, cada vez mais nós vamos tendo entendimento disso. É isso que ele está falando. E o que tem no mundo? Ele vai dizer que 3 coisas que tem no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Entra todo sistema e desejo do homem, do consumismo, né? Concupiscência dos olhos, a preocupação exagerada com a aparência, sabe? O culto ao corpo. Culto ao corpo é diferente de saúde, de preocupação com a saúde do corpo, tá? Não tem nada a ver com isso. Culto ao corpo é aquela pessoa que se não estiver assim, se não for assim, não serve. Ele tem que modificar o seu corpo, tá? Isso é culto ao corpo. A concupiscência dos olhos, a preocupação exagerada com a aparência, com aquilo que é externo, com o visual, né? Essa época que nós estamos de mídias sociais, né? As pessoas, uma coisa que é assim, é quase que tem não sei quantos milhares nas redes sociais, são os filtros, né? Aí você vai ver uma pessoa, ela não é aquela pessoa, ela botou tanto filtro que ela não é mais quase que aquela pessoa, ela se tornou outra.
Isso está incluído na concupiscência dos olhos, tá? Não digo que você não possa botar, por exemplo, né? Eu boto, às vezes eu estou aqui em casa, quero gravar um vídeo e não tem tempo de passar nada no rosto, aí bota um filtrozinho lá como se fosse uma maquiagem. Ok, isso fica legal, né? Não estou falando disso. Mas estou falando daquela pessoa que não se contenta com a boca, não se contenta com o nariz, não se contenta com o cabelo, não se contenta... E vai modificando, sabe? É em nome de querer ser o que você quer ser ou o que você pode ser que nós estamos vendo tantas aberrações hoje. Tá, queridos? Mas não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo, sistema corrompido, degradado pelo pecado. É esse que não serve para você. Nós estamos nesse mundo, mas nós vivemos num reino, o reino dos céus. Então você pode ser diferente. E esse é um grande inimigo. Mas para não ficar muito longo o vídeo, vou falar de mais 2 inimigos nos próximos vídeos.